Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre circunferência trigonométrica. Vamos começar então vendo as características dessa circunferência, do porquê que ela é trigonométrica. Primeira coisa, ela tem o raio unitário, ou seja, a distância do centro até qualquer ponto dela é igual a 1. Segunda característica importante é que o seu centro coincide com a origem do plano cartesiano, isto é, com o ponto 0, 0 lá do nosso plano cartesiano, ok? O que mais que nós temos na circunferência trigonométrica? Ela é dividida em 4 quadrantes, então nesses quadrantes nós vamos encontrar os ângulos que são trabalhados na trigonometria. Lá no primeiro quadrante nós temos os ângulos que vão de 0 até 90 graus. No segundo quadrante, os ângulos que vão de 90 a 180 graus. No terceiro quadrante, os ângulos que vão de 180 graus a 270 graus. E no quarto quadrante, os ângulos que vão de 270 graus a 360 graus. Lembrando, né, que esses ângulos podem ser medidos tanto em graus como em radianos, nós já vamos ver isso mais adiante. Então aqui, na circunferência trigonométrica, os ângulos estão descritos em graus, como nós vimos no slide anterior, mas podem ser também escritos em radianos, como que a gente vai fazer isso? Toda a circunferência em radianos será igual a 2π, ou seja, 180 graus equivale a π radianos, 90 graus equivale a π sobre 2 radianos e o ângulo de 270 graus é o ângulo de 3π sobre 2 radianos. Então, nós temos os graus e os radianos para descrever esses ângulos e podemos, aí numa circunferência trigonométrica, relembrar quais são os seus elementos. A circunferência, gente, é só essa linha de fora, tá? É um conjunto de pontos que são todos equidistantes de um mesmo ponto fixo que é o centro. Então, seus elementos são o centro e o raio. Temos também aqui que na circunferência trigonométrica podemos determinar o seu comprimento, porque é linear. Então, o comprimento vai ser dado por 2 vezes o π vezes o seu raio. Lembrando que π vale 3,14 aproximadamente. Temos o círculo, que é a reunião, né, a união de toda a superfície delimitada por uma circunferência. Ela está pintada aqui, então esse é o círculo. Falando em círculo, eu tenho uma superfície, então eu posso dar a sua área, que é a superfície dada por π vezes r ao quadrado. Lembrando que o raio é determinado aqui pelo r, né, e que o π vale aproximadamente 3,14. Então, nós podemos transformar aqui as unidades de medidas de ângulos de graus para radianos e de radianos para graus. Quando a gente for fazer isso, nós vamos usar a igualdade de que π equivale a 180 graus. É isso que nós usamos. Para transformar de grau para radianos, usamos a regra de 3, né? Em que 180 equivale a π radianos e na segunda linha colocamos o que queremos calcular. Se eu quiser transformar de radiano para graus, eu vou somente substituir o π por 180. E vamos lembrar que podemos aí fazer a redução de ângulos ao primeiro quadrante para aqueles ângulos que não estão no primeiro quadrante. Então, se eu tiver ângulos que estão no segundo quadrante, para fazer essa redução, eu vou fazer o cálculo de 180 menos esse ângulo. Se ele estiver no terceiro quadrante, eu vou fazer o cálculo de o ângulo menos 180, ou seja, a diferença deles com 180 graus. Lá no quarto quadrante, eu vou fazer a diferença do ângulo com o ângulo de 360 graus, ok? Então, aqui, neste vídeo, nós falamos sobre circunferência trigonométrica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!